Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de ética profissional. Nós conversamos na nossa última aula sobre as sanções disciplinares. Entre as nossas duas últimas aulas feitas em vídeo, nós conversamos sobre as 4 sanções disciplinares. Censura, que pode ser convertida em advertência uma única vez. A suspensão do exercício profissional, que tem a regra de 30 dias a 12 meses, e as exceções para quando for falta de prestação de contas ou dever para a OAB após notificado, que pode ficar suspenso além dos 12 meses, podendo estender até a satisfação da dívida com correção monetária, e também o caso da inépcia profissional, que quando o advogado é declarado inepto, ele fica suspenso do exercício profissional, pode prorrogar acima de 12 meses, porque ele vai ficar suspenso até que ele passe nas provas de habilitação. Falamos também da multa, que a multa é uma sanção acessória. Ela pode vir facultativamente acumulada com a censura e com a suspensão, dependendo da gravidade do dano causado ao cliente ou ao judiciário ou a outro advogado. E a multa também tem uma regra, de 1 a 10 anuidades, certo? E falamos também da sanção máxima, que é que é a exclusão. A exclusão é quando o advogado é convidado a se retirar dos quadros da OAB. É saído, é a sanção máxima que pode ser aplicada a um advogado infrator. Então, quando nós conversamos sobre as infrações do artigo 34, fomos dividindo cada inciso de acordo com as sanções disciplinares, nós chegamos ao fim deste assunto para entender infração e sanção. Só que este assunto tem uma continuidade numa outra direção. Quando você sofre um processo disciplinar, você, por exemplo, se for uma censura, vai constar. Vamos antes. Se for uma advertência, não vai constar do seu cadastro como inscrito nos quadros da OAB. Você recebe a advertência e continua trabalhando normalmente. Porém, se for uma censura, vai constar no seu cadastro como advogado no Conselho Seccional. Porém, você não precisa parar de trabalhar, você continua trabalhando normalmente. Agora, se você receber a suspensão do exercício profissional, você terá que entregar a sua carteira e o seu cartão de identidade. E aí só vai poder recebê-los novamente após um processo de reabilitação disciplinar. A mesma coisa acontece com a exclusão? Não. A exclusão vai gerar o cancelamento da sua inscrição na OAB. Depois você pode voltar, mas vai ter que preencher os requisitos do artigo 8º do Código de Ética, todos eles, com exceção do exame da OAB, porque você precisa passar nele apenas uma vez. A certidão de aprovado tem valor para o tempo infinito, não tem prazo prescricional. E aí você preenchendo os requisitos do artigo 8º, você volta para os quadros da OAB, mas você volta com um novo número, ok? Então, não é o caso que eu estou falando agora. Aqui seria a questão mesmo da suspensão do exercício profissional. Então, vamos conversar hoje sobre a reabilitação disciplinar, sobre o prazo prescricional e um outro tipo de sanção disciplinar que está fora daquelas 4 que nós conversamos nas nossas duas últimas aulas em vídeo, que é a suspensão preventiva. Vamos lá? Então, vamos compartilhar aqui a tela com nossa apostila no tema reabilitação. Ele é sequência das últimas aulas que nós conversamos, ok? Então, quando se fala da reabilitação disciplinar, eu estou falando aqui dos artigos 41 do Estatuto e o 69 do Código de Ética. O 41 diz assim: é permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer 1 ano, ao prazo aqui, ó, 1 ano após o seu cumprimento, a reabilitação, em face de provas efetivas de bom comportamento. O parágrafo único diz: quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. O que nós estamos falando aqui? Vamos supor que tenha sido aplicada aquela regra, você está suspenso do exercício profissional por 12 meses.
Então, você entrega a sua carteira e o seu cartão de identidade, fica suspenso pelo período de 12 meses. Após um ano, você requer a sua reabilitação disciplinar para que você possa receber a sua carteira e o seu cartão e novamente poder advogar. Neste período, qual seria a prova de bom comportamento? Que você nunca tivesse mais sofrido um processo disciplinar. Depois desse, que teve a sanção e você está cumprindo com essa penalidade, você não tenha outros processos disciplinares. Você não tenha nada que comprometa a sua idoneidade moral. Assim, você se mantém apto para receber a sua carteira e o seu cartão de identidade e prosseguir no exercício da advocacia, ok? Então, a reabilitação disciplinar, ela acontece após um ano do cumprimento da sanção disciplinar, ok? Porém, está dizendo que se por um acaso a sanção que você recebeu, ela foi em decorrência da prática de crime, e aí nós vamos ter aqui uma questão multidisciplinar, a questão do direito criminal, direito processual penal e também o direito administrativo na parte do Tribunal de Ética. Vamos supor que o advogado foi condenado na esfera penal, na esfera criminal, por falsificação de documento público e formação de quadrilha. Ele vai cumprir a pena dele lá do processo criminal. E aí, quando que se pode pedir a reabilitação criminal? Depois de 2 anos que, de qualquer forma, ele tenha cumprido com a pena dele. Vocês estão lembrados disso? Vamos de novo aí na nossa apostila, que nós vamos compartilhar uma informação do direito penal agora. Olha lá. Diz o artigo 94 do Código Penal que será necessário, estou aqui conversando com vocês, que será necessário, primeiro, a reabilitação criminal, que poderá ser requerida ao juízo criminal decorrido 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar a sua execução. Isso quer dizer que, se eu fui condenado na esfera criminal, eu vou cumprir a minha sanção criminal. Quando terminei de cumprir, conto 2 anos, aí eu vou requerer para o mesmo juízo criminal a minha reabilitação criminal, e aí então vou requerer a minha reabilitação disciplinar junto ao Conselho Seccional. Certo? Então, prestem atenção, a regrinha, reabilitação disciplinar após um ano do cumprimento da sanção. E aí vocês veem que ele fala qualquer sanção, né? Tem que tomar cuidado, porque o examinador pode fazer uso dessa expressão, olha, permitido a quem tenha sofrido, vou até mudar a cor aqui para chamar atenção, permitido a quem tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, ok? 1 ano após o seu cumprimento, a reabilitação. Então, neste caso, passou 1 ano que você cumpriu a sanção disciplinar, você requer a reabilitação disciplinar para poder voltar a exercer a advocacia. E aí, presta atenção, se cai uma coisa dessa na prova, tem essa situação da prática de crime, onde você tenha recebido a sanção disciplinar resultante de crime. Primeiro a reabilitação criminal, para depois a reabilitação disciplinar, tá legal? E vamos aí compartilhando o conhecimento do artigo 94 do Código Penal. Diz o artigo 69 do Código de Ética que o advogado que tenha sofrido sanção disciplinar poderá requerer a reabilitação no prazo e nas condições previstas no Estatuto, no artigo 41 que lemos anteriormente, que é o prazo de 1 ano após o cumprimento da sanção. A competência para processar e julgar o pedido de reabilitação é do Conselho Seccional, de onde? Aquele Conselho Seccional que tenha aplicado a sanção disciplinar. Nós vamos caminhar na matéria e eu vou contar para vocês que o Conselho Seccional competente no processo disciplinar é onde ocorreu a infração disciplinar. É no local dos fatos, onde vai ficar mais fácil nós conseguirmos as provas do que realmente, o que efetivamente aconteceu. Então, neste caso aqui, o artigo 41 do Estatuto, ele traz o prazo, 1 ano após o cumprimento da sanção. No parágrafo único, ele chama a atenção que primeiro você cumpre a sanção criminal para depois pedir a sua reabilitação disciplinar.
E aqui no 69, ele vem trazer o procedimento. E aqui já estamos no Código de Ética. Como eu disse a vocês desde o princípio, eu procurei reunir os assuntos entre os 3 diplomas: o Estatuto, o Código de Ética e também o Regulamento Geral. Assim, vocês têm condições de conhecer o mesmo assunto e que vai estar espalhado, né, pulverizado nos 3 diplomas. O Código de Ética, no 69, ele vai falar sobre o procedimento. Então, tá bom, ok, o prazo é 1 ano para requerer a reabilitação em regra. Se for crime, primeiro a criminal, depois a disciplinar. Tá bom, eu vou requerer a minha reabilitação disciplinar para quem? Aí está escrito aqui no parágrafo 1º do 69. Processar e julgar o pedido de reabilitação é o quê? Competência do Conselho Seccional que tenha sido aplicada a sanção disciplinar. Nos casos de competência originária do Conselho Federal, perante este tramitará o pedido de reabilitação. Observar-se-á no pedido de reabilitação o mesmo procedimento de um processo disciplinar. O pedido de reabilitação terá uma autuação própria, devendo os autos respectivos será pensado ao processo disciplinar que se refira. Veja bem, esse advogado sofreu uma sanção disciplinar em um processo X. Quando ele vai requerer a reabilitação, este processo, este pedido de reabilitação, ele deve ser apensado ao processo disciplinar, que resultou na sanção da qual ele precisa se reabilitar. O pedido de reabilitação será instruído com provas de bom comportamento, no exercício da advocacia e na vida social. Eu sempre tenho dito para vocês nos nossos vídeos, não adianta o camarada ser um advogado que tem uma imagem super, e aí você vai olhar as redes sociais dele no particular, ele está sempre envolvido em briga, está sempre com copo de bebida na mão, de cerveja, se é mulher, está sempre com situações vexatórias, confusão. A vida social e a vida profissional tem que estar andando ali, ó, passo a passo, porque a prova de bom comportamento é que você, né, nesse caso, seria a prova tanto no exercício da sua advocacia como na vida social. Cumprindo a Secretaria do Conselho competente certificar nos autos o efetivo cumprimento da sanção disciplinar. Então, o requisito de admissibilidade para se pedir a reabilitação é que ele primeiro cumpra a sanção disciplinar. Então, neste processo, que vai ser um processo semelhante ao processo disciplinar, vai constar, olha, a sanção que foi dada a ele é essa, no processo tal, período tal, na qual ele cumpriu até a data tal. Ok, vamos anexar ao processo que resultou a sanção o pedido de reabilitação. Quem é que vai receber? O Conselho Seccional correspondente ao que arbitrou a sanção, que vai ser o do local da infração, que a gente vai ver logo, logo. Parágrafo 5º. Quanto o pedido não estiver suficientemente instruído, o relator assinará o prazo ao requerente para complementar a documentação. Não cumprida a determinação, o pedido liminarmente será arquivado. Então, quer dizer que, como ele se assemelha ao processo disciplinar, que é o nosso próximo assunto, na próxima aula, nós vamos verificar aqui que existe a figura de um relator no processo disciplinar. Ele vai fazer o juízo de admissibilidade. Se na opinião dele ainda estiver faltando informações, documentos, ele pode pedir esclarecimentos, pode pedir para instruir aí, melhorar a instrução, juntando novos documentos. E assim, se o advogado que a ele for solicitado que ele melhore, né, complemente a documentação do processo de reabilitação, e ele não o fizer, simplesmente vai para o arquivo, que é a melhor coisa que possa ser feita naquele momento. Não temos mais nada que possa ser feito a esse respeito, ok? Então, o que é muito importante é vocês gravarem que há necessidade da reabilitação disciplinar. Embora o artigo 41 do Estatuto fale que em qualquer sanção, e aí é uma pegadinha, né, para o examinador da OAB formular numa questão, na prática,
Essa reabilitação vai ser necessária na suspensão, porque como é necessário você entregar o seu cartão de identidade, a sua carteira, aquela que é brochura pequenininha, você vai entregar no conselho seccional. Então, para você estar reabilitado, você precisa receber novamente seus documentos de habilitação. Por essa razão, a suspensão na prática é o que vai exigir o processo de reabilitação. Tudo bem? Agora vamos conversar sobre um outro assunto, sobre prescrição. Quando falamos de prescrição, vocês sabem que o direito é todo cheio de datas para se guardar, não é? Então, vamos compartilhar aqui na nossa apostila. Quando nós falamos de prescrição, nós vamos ter que guardar algumas datas. Aqui está o artigo 43 do Estatuto da Advocacia, e no artigo 43 diz: a pretensão a punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da data da constatação oficial do fato. Essa informação sobre a data da constatação oficial do fato, vou deixar ela um pouquinho mais para frente, que nós já vamos falar sobre isso quando adentrarmos ao assunto do processo disciplinar. Então, aqui, prescreve em 5 anos a exigência da punibilidade do advogado infrator. Aí o parágrafo 1º fala assim: aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Aqui, pessoal, nós vamos chamar de prescrição intercorrente. Esta prescrição faz tempo que não cai ela com esse nome na prova, mas gostaria de já deixar isso colocado para vocês, porque pode ser que ela apareça com este nome, é a prescrição dos 3 anos, quando o processo disciplinar começou, caminhou e ficou parado. Ficou parado por quê? Está dependendo de despacho ou de julgamento. Parado, paralisado por mais de 3 anos. Se o processo disciplinar ficou paralisado por mais de 3 anos, dependendo de despacho ou de julgamento, pode ser requerido o seu arquivamento de ofício ou pela parte interessada. E, obviamente, serão apuradas as responsabilidades por que é que ele ficou parado, engavetado por mais de 3 anos. Então, essa é a prescrição intercorrente. Qual que é a nosso prazo, a regra, para nós pensarmos no prazo regra? Esse aqui, ó, 5 anos. Esse é o nosso prazo regra. Prescreve em 5 anos a exigência da punibilidade do advogado infrator. Ok. Porém, se o processo disciplinar ficar paralisado por mais de 3 anos, dependendo de despacho ou de julgamento, pode ser requerido o seu arquivamento de ofício ou requerido pela parte interessada e serão apuradas os porquês desta paralisação. Como nós estamos falando aqui da prescrição, quando se interrompe a prescrição interrompe-se pela instauração do processo disciplinar, ou pela notificação válida feita diretamente ao representado, pela decisão condenatória recorrível a qualquer órgão julgador da OAB. Isso quer dizer que quando estamos falando de prescrição, precisamos saber, primeiro, regra, 5 anos é o prazo que prescreve a punibilidade do advogado infrator. 2, se o processo disciplinar começou, caminhou e parou, ficou paralisado por mais de 3 anos, dependendo de um despacho ou de um julgamento, então nós podemos requerer o seu arquivamento de ofício ou a requerimento da parte interessada. Vai interromper a prescrição quando? Quando se instaura o processo disciplinar, que é o nosso próximo assunto, depois de suspensão preventiva,
Ou se dá a notificação válida ao representado, porque no processo disciplinar não se fala em citação, se fala em notificação válida. Aí interrompe o prazo prescricional, ou seja, eu tenho 5 anos, mas instaurou-se o processo disciplinar aqui com 3 anos. Ok, legal, está dentro do prazo, certo? Ou a notificação válida para que o representado apresente sua defesa prévia. E se for em grau de recurso, também interrompe-se pela decisão condenatória, da qual vai caber recurso aos órgãos julgadores da OAB, certo? Ótimo, então falamos de reabilitação, falamos de prescrição, e agora nós vamos conversar sobre um outro tema, que é a suspensão preventiva. Vou voltar para o amarelinho, que o amarelinho é a cor que chama a atenção da nossa mente. Ah, professora, mas a senhora já explicou um outro tipo de suspensão. Então, aquele tipo de suspensão vai ser de acordo com os artigos do artigo 34, que nós estudamos, do Estatuto, vai ser nos casos de reincidência e vão ser nas exceções trabalhadas lá, onde falta de prestação de contas do advogado para com o cliente, o advogado ficar devendo dinheiro para a OAB após notificado, ser reconhecida inépcia profissional. Aquela é uma suspensão do exercício profissional baseada naqueles requisitos. Esta daqui, ela cabe apenas no que diz respeito ao artigo 70, especificamente em seu parágrafo 3º. Se a situação ocorrida não se encaixar neste parágrafo 3º do artigo 70, nós vamos ter que ir lá olhar as hipóteses do artigo 34 do Estatuto para verificar se é o caso da suspensão disciplinar pura e simples, ok? Então, vamos entender o que é que a professora está falando. Antes disso aqui, eu acredito que eu vou precisar fazer um quadrinho aqui com vocês, que quando nós estávamos estudando na lousa, eu sempre fazia no cantinho da lousa. Mas vamos trabalhar com ele aqui, que acho que vai ajudar vocês lembrarem. Bom, órgão máximo da OAB, Conselho Federal. Temos um só, a sede está em Brasília, Distrito Federal. Conselho seccional, temos um por estado da federação e a sede está na capital de cada estado. Por exemplo, Conselho seccional de São Paulo, de Minas Gerais, da Bahia, do Mato Grosso e assim por diante. Então, o Conselho Federal é só um, ele está na cidade de Brasília, no Distrito Federal. Brasília tem 2, tem o Conselho Federal, que a sua sede é lá, e terá o Conselho Seccional também na cidade de Brasília, porque o seccional vai representar os advogados inscritos em Brasília. Então, nos demais estados da federação, vão existir apenas um conselho seccional, um por estado, com a sede na capital. Para auxiliar o andamento do Conselho Seccional, existem as subseções, que são compostas de um ou mais municípios, aonde vão ser unidades autônomas, que nós vamos aprender isso na nossa última aula, que estarão submetidas ao Conselho Seccional a qual estiverem ligadas. Por exemplo, estamos na cidade de Guarulhos. Guarulhos é subseção do Conselho Seccional de São Paulo, capital. Aqui temos a Caixa de Assistência dos Advogados e o Tribunal de Ética e Disciplina, que vai cuidar dos processos disciplinares. Desta forma, vamos lá. O poder de punir o advogado infrator é do Conselho Seccional. Por quê, professora? Como é que eu faço para eu lembrar disso? Aonde você vai requerer a sua inscrição como advogado? No Conselho Seccional. De onde? Do seu domicílio profissional e, se você não tiver um, do seu domicílio como pessoa física, o endereço da sua casa. É neste Conselho Seccional que você vai requerer a sua inscrição e lá que vai nascer o seu cadastro como advogado. Uma vez inscrito, vai gerar o número de inscrição e todas as informações necessárias sobre você. Então, se você praticar infração disciplinar, o processo disciplinar é do Tribunal de Ética e Disciplina. Entendam, vou fazer uma analogia com o processo civil, que creio que vai ficar mais fácil de vocês entenderem.
Todo caminhar é aqui, ó, no nosso amigo TED. Todo caminhar é no Tribunal de Ética e Disciplina. Porém, a hora de executar a sentença, que é dada aqui no TED, vamos ao órgão superior a ele, que é o Conselho Seccional, certo? Então, o processo disciplinar inicia-se e termina no Tribunal de Ética e a punição é aplicada pelo Conselho Seccional. Daqui a pouco a gente volta nesse quadrinho, mas vamos ler aqui. O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional. E aí vem informação importante. Qualquer conselho seccional, professora? Não. Em cuja base territorial tenha ocorrido a infração. Pensa outra vez uma regrinha de processo civil. Aonde é mais fácil colher as provas? No local dos fatos ou no endereço do inscrito? Porque como vocês, quando receberem a OAB, vocês vão poder advogar em todo o território nacional. Vamos supor que vocês venham a praticar, estão inscritos aqui em São Paulo, mas estão trabalhando no processo em Salvador, Conselho Seccional da Bahia. E lá aconteceu uma eventualidade, você acabou praticando uma infração disciplinar e prejudicando a um cliente. Seria correto que esse cliente, que foi lesado por você na condição de advogado, tivesse que vir a São Paulo para exigir que você fosse punido disciplinarmente? Você acha que seria justo? Não. Então, aonde é mais fácil que o processo caminhe? No local dos fatos. Então, aqui cabe ao Conselho Seccional, em cuja base territorial tenha ocorrido a infração. Então, no local da infração é que vai caminhar o processo disciplinar. Então, eu vou encaminhar, por exemplo, né? Se aconteceu em São Paulo. Eu vou encaminhar ao Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo, que vai processar e julgar, e quem vai executar essa decisão é o Conselho Seccional de São Paulo, certo? Então, aqui só para tratarmos por analogia. Como a prova da OAB, ela é a nível nacional, se eles forem utilizar nome de cidade, eles geralmente não fazem isso, porque se ele falar cidade, tem que dizer qual é o estado. Geralmente eles usam a expressão assim, o Conselho Seccional X, Conselho Seccional Y e assim por diante. Ou eles dão o nome das cidades escolhendo as capitais, porque é muito complicado você saber nome de municípios, não é mesmo? Então, o ideal é que você tenha aqui essa situação. Então, o que nós estamos conversando? Estamos falando da punição na suspensão preventiva, que é o tipo diferente de punição. Vamos de novo trabalhar aqui a lei, porque temos que aprender a interpretar. Então, aqui, o poder de punir disciplinarmente o inscrito na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional, em cuja base territorial tem ocorrido a infração. Salvo, sempre tem o salvo na nossa vida, né? Salvo, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. Se for no federal, ali mesmo vai ter que ser resolvida, porque ele é o órgão máximo da OAB. Agora vamos à característica específica da suspensão preventiva. Qual é? A característica está no parágrafo 3º. O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, onde o acusado tem inscrição principal, pode suspendê-lo preventivamente. E aí vem a situação, a única situação aonde pode acontecer a suspensão preventiva. Em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial, para a qual deve ser notificado a comparecer, salvo se não atender à notificação. Neste caso, o processo disciplinar deve ser concluído, prazinho rápido, concluído no prazo máximo de 90 dias. Bom, professor, o que a senhora está falando? Eu estou dizendo que a suspensão preventiva só vai caber no caso de repercussão prejudicial à classe de advogados. Repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Tipo assim, o advogado foi na mídia, deu uma entrevista, e ele disse
em público, rede nacional, veículos de comunicação de massa. Como ele instruiu as testemunhas a fazerem os seus depoimentos? O leigo que vê uma coisa dessa vai pensar, é justiça ou é teatro? Então, ele não pode vir a público dizer que ele manipulou o julgamento porque ele manipulou a forma das testemunhas deporem. Isso coloca em xeque a repercussão da classe de advogados. Quer dizer que a justiça não existe? É tudo um teatro? É tudo combinado? As cartas são todas marcadas? E isso não é verdade. Então, precisa vir aos veículos de massa, sabe? Precisa ter uma notoriedade que o que o advogado infrator fez, ele tem uma repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Neste caso, cabe a quem? Ao Tribunal de Ética e Disciplina do conselho aonde ele está inscrito, ok? E aqui fala inscrição principal. Uma pegadinha que pode cair na prova é o conselho da sua inscrição suplementar. Não é isso que está escrito aí. Está escrito que cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional, aonde o acusado de praticar infração disciplinar, tem a sua inscrição principal. Vai ser diferente daquela outra sanção disciplinar de 30 dias a 12 meses. Por quê? Lá vai caber ao Conselho Seccional do local da infração, que é a regra do caput do 70. O processo disciplinar vai acontecer no local da infração. Porém, uma situação diferenciada, sui generis, um caso de repercussão contra, que se prejudica a classe de advogados, prejudica a dignidade da advocacia. Neste caso, é o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional, aonde o acusado tem a sua inscrição principal. E outra diferença, aquela suspensão que nós conversamos, por exemplo, deixar de prestar contas ao cliente quando for notificado, ela é uma suspensão que você tem o processo disciplinar inteirinho, inicia com a representação e vai até a decisão final. Dessa decisão cabe recurso, volta a decisão do recurso, aí que você fica suspenso do exercício da profissão. Ou seja, durante todo o processo disciplinar, você continua advogando normalmente. Aí, quando a sentença, a decisão transitar em julgado, aí você vai ter que cumprir o prazo da sua punição. Aqui é diferente. Aqui você retém a carteira desse advogado e o seu cartão de identidade preventivamente. Primeiro você me dá o seu cartão. Primeiro eu tiro aqui a sua habilitação para advogar e depois eu vou averiguar se realmente era caso de suspender preventivamente. Por isso que o processo disciplinar de suspensão preventiva tem que começar e acabar num prazo bem curtinho. Quanto? 90 dias. Antigamente, quando era outra empresa que fazia o exame da OAB, eles costumavam brincar muito com esse prazo de 90 dias. Punha alternativa 30 dias, 15 dias, 60 dias, 90 dias. Hoje, como as questões são muito bem elaboradas e são extensas, a brincadeira com os 90 dias até pode acontecer. Mas, geralmente, eles brincam com inscrição principal, inscrição suplementar, Tribunal de Ética, Conselho Seccional, Conselho Federal. Por isso, é necessário que vocês leiam muitas vezes esse parágrafo 3º e se submetam a questões para poder ver que de forma o examinador pode questionar você neste assunto. Então, guarda na sua mente. Suspensão preventiva, só nos casos de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, ok? E neste caso, cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional, onde o acusado de ter praticado a infração tem a sua inscrição principal. Primeiro é retirado dele a carteira, suspende preventivamente, manda ouvi-lo numa sessão especial, na qual ele é notificado para comparecer a esta sessão, certo? Se ele não for, vai ter um dativo e assim por diante. E neste caso, como primeiro ele é suspenso para depois ser averiguado, o processo disciplinar tem que começar e acabar no prazo de 90 dias. É super importante que vocês guardem essas informações, porque vira e mexe, esse assunto cai na prova de vocês, certo? Muito bem?
ok? Falamos de reabilitação, de prescrição, de suspensão preventiva. Agora, nós precisamos entrar no assunto dos órgãos da OAB para falarmos do processo disciplinar e caminharmos dentro deste processo disciplinar. Vamos lá, dentro dessa fotinho que eu passei aqui para vocês, que está referente aos órgãos da OAB, vamos nessa. Conselho Federal, órgão máximo da OAB. Abaixo vem o Conselho Seccional, um por estado, sede na capital do estado. Abaixo, fazendo parte do Conselho Seccional, está a subseção, a Caixa de Assistência e o Tribunal de Ética. Vamos conversar especificamente sobre o Tribunal de Ética, porque vamos falar da questão do processo disciplinar. Quando falamos deste processo disciplinar, o Tribunal de Ética tem algumas funções, dentre elas, a função do processo disciplinar. Então, vamos fazer um panorama bem rapidinho, referente às funções do Tribunal de Ética. Então, caminha aí na sua apostila, aonde você vai lá para a informação TED, Tribunal de Ética e Disciplina, ok? Nosso amigo TED, Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Aonde está escrito isso? No artigo 70 e 71 do Código de Ética. O Tribunal de Ética e Disciplina poderá funcionar dividido em órgãos fracionários, de acordo com o seu regimento interno. Então, nós vamos conversar sobre as turmas. Quando nós falamos do Conselho Seccional, do Tribunal de Ética, nós vamos conversar aqui sobre as suas funções. Diz aqui o artigo 64 do Código de Ética. As consultas submetidas ao Tribunal de Ética e Disciplina receberão autuação própria, sendo designado um relator por sorteio para o seu exame, podendo o presidente do Tribunal de Ética, em face da complexidade da questão, designar subsequente revisor após o relator. Parágrafo único. O relator e o revisor são duas figuras que vão trabalhar aqui neste processo. Tem prazo de 10 dias para cada um para a elaboração dos seus pareceres, apresentando-os na primeira sessão seguinte para deliberação. Observem, todo conselho seccional tem um tribunal de ética e disciplina, que ele é separado em turmas. A primeira turma sempre vai ficar com a questão consultiva, dúvidas que os advogados tenham e que vai nascer aí uma autuação própria. Por exemplo, dúvidas na formação de sociedade de advogados, dúvidas quanto ao arbitramento de parcerias em honorários advocatícios e assim vai. Geralmente vai caber à primeira turma essa natureza conciliatória, mediadora, para justamente responder às consultas, a qual serão submetido o Tribunal de Ética. Então, é feita a consulta, essa consulta vira um processinho, que vai ser chamado aqui por uma autuação própria, aonde o presidente do Tribunal de Ética vai designar um relator por sorteio, e para este relator ele vai fazer o quê? Este relator irá observar o que está escrito aqui no processo, nessa consulta, que nasceu nessa autuação, para que possa efetivamente dizer o que ele vai fazer. Só que neste caso, este relator, ele tem direito também a passar o seu parecer para um revisor. Sua vida, né? Então, figuram aqui duas pessoas que vão participar desta consulta, que vira uma autuação própria, o relator e o revisor. Vamos voltar aqui para o texto legal. Então, eu tenho aqui um relator por sorteio, que vai examinar essa consulta. Ele é nomeado pelo presidente do Tribunal de Ética, e se a questão for muito complexa, for muito confusa, muito difícil de ser decidida, também pode, na sequência do parecer do relator, nomear um revisor. Aí eles vão trabalhar juntos, relator e revisor, tem um prazo de 10 dias para cada um,
elaborar os seus respectivos pareceres, que serão apresentados na primeira sessão seguinte do Tribunal de Ética. Vocês devem estar anotando nas minhas aulas que eu dificilmente risco o artigo inteiro. Vocês devem, na hora que estão estudando, tentar apenas grifar as palavras-chave que o seu cérebro deve assimilar. Porque quando você estiver revisando a matéria, que você assistiu a aula, fez suas anotações, aí vai passar um período, vai chegar a prova que você vai fazer, você vai revisar esse conteúdo, e aí você vai apenas tentar ler as palavras que você grifou, porque aí o seu cérebro vai condensar as informações e vai ficar mais fácil para você submeter as questões das provas anteriores para você treinar, para você se testar. É muito ruim quando a gente vê vocês na sala de aula grifando o texto todo. Grifar o texto todo é apenas grifar, não é assimilar. Nós vamos assimilar as palavras-chave que devem ser realmente guardadas. Por isso que quando a gente for olhar uma leitura feita aqui, ó, consultas submetidas ao Tribunal de Ética, relator por sorteio, presidente. Complexidade de questão, revisor. Relator e revisor, 10 dias para dar o parecer. Nós vamos ler só o que interessa, porque devemos condensar essas informações, estar com elas numa definição mais compacta dentro da nossa mente, para que na hora que estejamos ali com a prova da OAB à nossa frente, as questões de ética para serem resolvidas, nós consigamos lembrar as palavras-chave, aquilo que pela lógica deve ser lembrado para que encontremos a alternativa correta, tá legal? Vamos prosseguir aqui. Então, consultas, ficou do jeito que nós vimos lá. Relator, se for muito complexa, um revisor também. Compete a quem? Ao Tribunal de Ética e Disciplina. Compete o quê? Julgar em primeiro grau, os processos ético-disciplinares. Responder às consultas formuladas em tese sobre matéria ético-disciplinar. Exercer as competências que estão no regimento interno da seccional ou por este código para instaurar, instruir e julgar os processos disciplinares. Então, instaurar, que é receber a representação, instruir, certo? Receber a representação, os documentos, fazer o juízo de admissibilidade, mandar notificar o representado, representado apresenta a defesa com documentos, com rol de testemunhas, aí se marca audiência, ok? Fazer a instrução e depois a determinação do julgamento desse processo ético-disciplinar. Cabe a quem? Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina. Que mais? Cabe também ao Tribunal de Ética suspender preventivamente o acusado em caso de conduta suscetível de acarretar repercussão prejudicial à advocacia. Está escrito um pouquinho diferente do parágrafo 3º do 70, mas é no mesmo sentido. Suspender preventivamente o acusado em caso de conduta suscetível de acarretar repercussão prejudicial à advocacia. A professora bateu forte nesse parágrafo 3º do artigo 70 e eu gravei lá. Ato de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Perfeito, é isso aí. Só vai caber suspensão preventiva nesse caso. O que mais? Organizar, promover e ministrar. Primeiro organiza, promove e ministra. Ou seja, dá as aulas de quê? Cursos, palestras, seminários e outros eventos da mesma natureza acerca de ética profissional do advogado, ou estabelecer parcerias com escolas de advocacia com o mesmo objetivo. Atuar como órgão mediador ou conciliador nas questões que envolvam dúvidas ou pendências entre advogados, partilha de honorários contratados em conjunto em decorrência de subestabelecimento. Estão lembrados aquela questão? Subestabelecimento sem reservas.
Deve ser feito um contrato entre o subestabelecente e o subestabelecido de como vão ficar os honorários que foram contratados e os sucumbenciais que virão no final da ação. Se for uma parceria que nasce com subestabelecimento com reservas, a mesma coisa. Como fica a situação, a questão de honorários da parceria e as sucumbências, tanto entre o subestabelecente como entre o subestabelecido. E pode ser que nem tudo isso fique às claras, que acabe acontecendo algum conflito, uma discussão. Então, vai caber ao Tribunal de Ética a função de mediar, conciliar, também na questão da partilha dos honorários que tenham sido contratados em conjunto, em decorrência de subestabelecimento. Aqui temos as duas situações que eu coloquei, subestabelecimento e também a sucumbência, aquela que é recebida no final, se você foi o advogado da parte vencedora, certo? E também controvérsias, coisas que não se resolvem fácil, em relação à dissolução de sociedade de advogados. Então, observem que o Tribunal de Ética, ele tem algumas funções pré-definidas. Primeiro, resolver as questões das consultas, dar pareceres. Segundo, ele tem a tarefa de julgar em primeiro grau os processos disciplinares. Por que, professor, em primeiro grau? Porque vamos compartilhar aquela lousinha de novo? Ó, aqui o TED é o primeiro grau. Se tiver recurso da decisão do TED, vai para onde? Para onde? Vai aqui, ó, para o Conselho Seccional, certo? Então, aqui no Conselho Seccional, eu consigo realmente enxergar que ele é a segunda instância, certo? Se eu consigo aqui, ó, no Conselho Seccional, ui, o que eu aprontei aqui? O Conselho Seccional, ele é o órgão superior ao TED, neste caso, eu consigo realmente entender, deixa eu apagar, né, porque eu fiz uma lambança aqui. Eu vou conseguir entender que eu tenho aqui o Tribunal de Ética e Disciplina, perfeito, que é o órgão que vai instaurar, instruir e julgar o quê? O processo disciplinar. A decisão que houver aqui, ele é um órgão de primeira instância, tem que subir. Vai subir para onde? Para o órgão superior. Qual é o órgão superior? O Conselho Seccional. Olha eu de novo aqui, ó. Eu e o mouse e o meu dedinho. Mas acho que vocês estão entendendo. O Conselho Seccional será o órgão superior. Então, quando eu tenho uma decisão de primeiro grau, ela vem do TED. A decisão de segundo grau, ela vai vir do Conselho Seccional. Então, dentro dessas funções do tribunal, nós vamos conversar agora. Não, antes de falar isso, como eu disse, os tribunais são divididos em turma. Geralmente, a turma número 1 fica para essa questão da mediação e conciliação. E a turma número 2 em diante para os processos disciplinares. Como vai depender da quantidade de inscritos em cada subseção e cada conselho seccional para definir a quantidade de turmas, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque isso vai estar escrito no regimento interno do conselho seccional. E pelo edital da prova da OAB, nós não temos que conhecer este regimento interno, não temos. Então, neste caso, não se preocupem. Uma turma 1, turma 2, turma 3, a questão vai trazer esse elemento, tá? A questão é só você lembrar disso, que ele tanto pode ser um órgão para uma consulta, como ele pode ser um órgão que vai ser utilizado para mediação e conciliação de conflitos entre os advogados. E aí o artigo foi claro em dizer, como por exemplo, dissolução de sociedade, partilha de honorários, desavenças, né, entre os advogados, ok? Agora, a função que a gente vai dar continuidade nela agora é a do processo disciplinar. Instruir, instaurar e julgar o processo disciplinar. Processo disciplinar. A própria palavra já fala. Se é um processo, ele tem um rito. Ele tem uma sequência. É uma coisa que acontece após a outra. Então, neste ponto, eu fiz também uma compilação de informações na nossa apostila, aonde, como eu sou uma professora de processo civil, eu fui colocando de maneira concatenada as ideias, o que acontece depois do que, até chegar a essa decisão de primeira instância, certo? E aí eu vou mostrar para vocês agora, através da nossa apostila,
como fica este processo disciplinar, tá legal? Então, vamos caminhar aqui, processo disciplinar. Uau, até que é bacana nós darmos aula desta forma, né? Eu que sou uma professora tradicional, já dou aula há mais de 20 anos, usando a lousa, até que estou curtindo essa nova fase. A pandemia veio para isso, para a gente se redefinir. E é bem legal, acabei de descobrir que dava para fazer aí pintadinho de colorido na lousa que eu tinha montado para vocês. Isso é muito bom. Se reinventar em tempos difíceis é a alma do negócio. Sair da sua zona de conforto e buscar novas maneiras para poder se reinventar e se manter íntegro, vivo, feliz, que a melhor coisa que existe é você estar feliz com a sua vida. Todo o resto anda, até os problemas se resolvem de uma maneira mais fácil. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Então vamos aí, vamos trabalhar com as fases do processo disciplinar. Eu sei que vocês vão ficar bravos, eu sei que vai ser difícil, mas só que desse pedacinho da nossa aula dá para tirar mais de 50 questões. Então, como eu disse a vocês, o processo disciplinar é tratado no estatuto, é tratado no código de ética e é tratado no regulamento geral. Então, eu fiz um condensado de uma rota concatenada para que vocês possam acompanhar. Primeiramente, o que a gente vai conversar? Salvo disposição em contrário, se aplica subsidiariamente ao processo disciplinar. No passado caiu muitas vezes isso na prova. Vamos lembrar? É uma ordenzinha um pouco lógica. O processo disciplinar tem a função de punir, não é? Então, se tem a função de punir, eu vou aplicar o que não estiver no estatuto, no código de ética, no regulamento geral, eu vou aplicar subsidiariamente. Legislação processual penal comum. E aos demais processos, as regras de. O processo disciplinar é administrativo, não é? Então, as regras do procedimento administrativo comum. E ele tem uma ordem, um rito para acontecer cada fase. Então, legislação processual civil nesta ordem. Também, quando era outra empresa que preparava o exame da OAB, eles adoravam perguntar essa questão da subsidiariedade. Então, não quero vocês confusos. Pensem assim. Bom, o processo disciplinar é para quê? Para punir o advogado infrator. Então, processo penal comum. Ele não é um processo judicial, ele é um processo administrativo. Então, procedimento administrativo comum. E a professora falou que uma fase depende da outra, porque tem um rito processual. Legislação processual civil nesta ordem. Tá legal? Caminhemos. Prazos. Todo advogado fica doidão com essa história de prazos, não é mesmo? Prazos sem medo de ser feliz. Todos os prazos no processo disciplinar é de 15 dias. Sem medo, tá bom? 15 dias para cá, 15 dias para lá, 15 dias até para recorrer, para vocês terem noção. Então, ó, todos os prazos necessários à manifestação de advogados, estagiários e terceiros no processo em geral na OAB são de 15 dias, inclusive para a interposição de recurso. Nos casos de comunicação por ofício reservado ou de notificação pessoal, o prazo se conta a partir do dia útil imediato da notificação do recebimento. Lembra aquela história que você está devendo anuidade para a OAB? Aí a OAB vai lhe notificar. Se você não atender a notificação, você pode sofrer um processo disciplinar e ficar suspenso do exercício profissional até que você pague com correção monetária. Lembra desse exemplo que eu trabalhei com vocês no artigo 34? Então, se você foi notificado pessoalmente, quando começa a contar os 15 dias? A partir do dia útil imediato ao da notificação do recebimento. Então, se eu recebi hoje, que é uma sexta-feira, dia 5/6/2020, o próximo dia útil será segunda-feira, que será dia 8/6 e conta os 15 dias, ok? Ah, professora, é útil esse prazo aí de 15 dias? Então, não se modificou aqui, ficou 15 dias corridos mesmo. Ah, será, professora? Sim, olha lá, são de 15 dias, inclusive com a interposição de recursos. Competência.
Vamos ao artigo 70, que a gente conversou agora há pouco na aula de suspensão preventiva. O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente a quem? Ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração. Cuidado, tá bom? Porque lá na suspensão preventiva nós falamos compete ao Tribunal de Ética do Conselho Seccional, aonde o advogado está inscrito. Mas essa não é a regra do processo disciplinar. Por isso que a gente aprendeu a suspensão preventiva separadamente, tá bom? Porque a regra do processo disciplinar é essa que nós estamos colocando aqui. É do Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração. Porque é mais fácil colher as provas no local dos fatos do que no endereço das partes, ok? Então, neste caso, cuja base territorial tenha ocorrido a infração. Lá vem, né? O processo, coisa medonha, salvo... Opa, fiz até errado aqui, que o salvo me deixou doidona. Salvo... se a falta for cometida perante o Conselho Federal. Como ele é o órgão máximo da OAB, se for cometida a falta lá no Conselho Federal, é lá mesmo que vai ser apurada. Por quê? Dentro do Conselho Federal existem outros órgãos que nós vamos aprender nas nossas próximas aulas. Então, esses órgãos, eles têm as competências pré-definidas, mas eles estão dentro da organização do Conselho Federal. Então, vamos guardar a regrinha. Ah, entendi, professora. Então, cabe ao Tribunal de Ética instaurar, instruir e julgar. Mas o Tribunal de Ética está sempre ligado a um conselho seccional. Legal. E esse conselho seccional é qual? É o do local da infração. Se você tiver dúvida, você para e pensa, onde eu vou colher as provas? No local dos fatos ou no endereço das partes? A professora falou que eu sou advogada em São Paulo, mas eu posso estar advogando lá na Bahia. E se eu trouxer um prejuízo para um advogado lá na Bahia? Ele vai ter que vir até São Paulo para ele me processar? Não, aí deu problema, porque a pessoa que sofreu o dano não pode ter mais dano, porque ela vai ter que gastar para vir até a cidade de São Paulo. Então, é lá mesmo que ela vai me representar. Ela vai me representar lá no Conselho Seccional da Bahia, que é o local da infração. E é claro que o Conselho Seccional da Bahia, que é o local da infração, vai se comunicar com o Conselho Seccional de São Paulo, que é onde você está inscrito, porque lá no de São Paulo que vai estar o seu cadastro. Mas então o importante é aquela regrinha de competência, será o Conselho Seccional do local da infração. Cabe ao Tribunal de Ética, vamos prosseguir, cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina, o quê? Do Conselho Seccional competente, julgar os processos disciplinares instaurados sob processo disciplinar instruídos pelas subseções ou por relatores do próprio conselho. Como nós vimos no desenho, a subseção, acho que é até legal a gente voltar lá no nosso desenho. Por quê? Através do desenho, eu vou dar até um outro conselho, tá bom? No dia da prova, pega um cantinho da prova e faz esse desenho. Esse desenho vai te salvar na hora que você tiver dúvida. Quer ver por quê? Vamos lá, vou até ver como é que faz aqui o outro. Ah, esse é preto, esse não serve. Vou escolher o colorido de novo. Eu tenho aqui a subseção. A subseção, ela é uma unidade autônoma de quem? Ó, vamos subir aqui, ó. Ela é uma unidade autônoma, mas pertence a um conselho seccional. Igual acontece com o TED. Aqui, essa unidade autônoma, ela só pode instaurar... Oi, que eu não vou conseguir. Olha, instaurar... Ô, louco, professora do céu. Essa caligrafia da senhora tá pior do que não sei o quê, ó. Instaurar e instruir. Tô tendo que arrumar uma canetinha aqui pra gente brincar, hein? Instruir. Quem vai julgar? Vou tentar salvar aqui, vocês estão acompanhando, é instaurar e instruir. Quem vai julgar? O TED. Então, instaura e instrui. Instruiu? Manda para o TED. Que TED, professora? Ué, a subseção está submetida a um conselho seccional, ok.
Manda para o TED correspondente ao Conselho Seccional da Infração. Ô, louco, professora, mas essa letra da senhora tá uma coisa medonha. Mas você me acompanha aí que dá tudo certo, tá bom? Não temos lousa e não temos giz, mas temos aqui o nosso risquinho. Quer dizer que a subseção instaura e instrui, mas ela não julga, ela manda para o TED. E o TED, ele vai estar submetido ao Conselho Seccional competente. Qual é o competente? O do local da infração, ok? Muito bem. Ó, professora, então pelo desenho eu consigo guardar melhor na minha memória, porque se for para ficar decorando tudo isso, mas o resto do vadimeco inteiro, eu não vou conseguir decorar. Perfeito. É por isso que nós temos que ajudar nossa memória a fazer. A minha primeira formação é processamento de dados, que hoje nem se chama mais assim. Então, isso me deu uma lógica nas minhas ideias, quando eu vim para humanas estudar direito. Então, eu costumo fazer fluxogramas, quadradinhos mesmo, uma coisa na sequência da outra, para facilitar o meu entendimento, entenderam? Então, desta maneira, eu consigo melhor explicar o que é que está acontecendo, para vocês conseguirem entender, visualizar e, quem sabe, no dia da prova, vocês escutarem a minha voz lá no cantinho do seu ouvido, falando assim, professora, eu escutei a senhora falar no dia da prova da UAB, mas salvou a pátria, eu consegui achar a alternativa porque eu lembrei da sua voz. Ótimo, estarei feliz, isso quer dizer que a minha missão na Terra estará sendo cumprida com louvor. Vamos nessa, vamos seguir aqui as nossas fases. Então, competência, tá beleza? Compete, então, vamos ao parágrafo 1º de novo. Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional competente, que é aquele do local da infração, julgar os processos disciplinares instruídos pelas subseções ou por relatores do seu próprio conselho. No parágrafo 2º está: a decisão condenatória irrecorrível, que é aquela que transitou em julgado, deve ser imediatamente comunicada a quem, ao Conselho Seccional onde o representado tem inscrição principal. Porque, embora o processo disciplinar esteja acontecendo no Conselho Seccional do local da infração, os dados, o cadastro deste advogado está onde? No Conselho Seccional do local da sua inscrição principal, para constar dos respectivos assentamentos. O assentamento ou o seu assento é o seu cadastro junto ao Conselho Seccional da sua inscrição principal. Parágrafo 3º. O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, onde o acusado tenha inscrição principal, pode suspendê-lo preventivamente, a gente já estudou isso aqui, em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Muito bem. Então, esse resuminho aqui para vocês sobre o poder de punir e a condição de julgar, ela é super importante, mais aquele quadrinho que nós fizemos agora há pouco. Artigo 71. A jurisdição disciplinar não exclui a comum, quando o fato constituir crime, não é isso? Quando o fato constituir crime ou contravenção, deve ser comunicado à autoridade competente. Sabe por quê, pessoal? Quando causamos danos ao cliente ou a outro advogado ou ao próprio judiciário, podemos ser processados nas 3 esferas. Na esfera criminal, na esfera administrativa, que é no Tribunal de Ética, e na esfera civil. Então, na civil, a reparação de danos, na criminal, a apuração de crime, e na disciplinar, para ter apurado se você praticou infração disciplinar e qual é a sanção que deve ser adequada à infração que você praticou. Vamos à instauração. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Então, eu tenho aqui que o processo disciplinar pode se instaurar pelo juiz de ofício, por um outro advogado que tenha sido lesado ou pelo cliente que tenha sido lesado, certo? O Código de Ética e Disciplina estabelece os critérios de admissibilidade da representação e os procedimentos disciplinares. Disse a vocês alguns vídeos atrás, então vou relembrá-los. No processo disciplinar, não temos a petição inicial.
A primeira peça do processo disciplinar é a representação, certo? A representação é a primeira peça do processo disciplinar. O processo disciplinar, informação importante, tramita em sigilo até o seu término, só tendo acesso a ele. Quem? Só tendo acesso às suas informações. As partes envolvidas, seus defensores seriam seus advogados, se houver, porque é facultativo, e a autoridade judiciária competente. No TED é o presidente, no conselho é o presidente do conselho seccional. Então, essa autoridade judiciária competente ou será o presidente do conselho seccional ou o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Outra informação importante aqui nesse 72. Instaura-se o processo disciplinar de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou parte interessada. O juiz vai representar de ofício. A parte interessada pode ser um cliente que tenha sido lesado ou um outro advogado que tenha sido lesado pelo advogado infrator. A petição inicial aqui se chama representação. O autor vai se chamar representante e o réu vai se chamar representado. A representação e os procedimentos disciplinares são estabelecidos aqui pelo Código de Ética e Disciplina, porque há o quê? Um critério de admissibilidade. Durante todo o processo disciplinar, ele é sigiloso, do começo ao fim. Quem tem acesso a ele? As partes interessadas, que é representante e representado, seus defensores seriam seus advogados, se houver, e a autoridade judiciária competente. Neste caso, será o presidente do Tribunal de Ética e o presidente do Conselho Seccional, tanto do local da infração como aonde o advogado tem a inscrição principal. A petição inicial, eu já disse a vocês que é a representação, e aí então vamos saber o que cabe, o que deve conter esta representação. Ela não segue as normas nem do processo civil, nem do processo penal, nem do processo do trabalho, mas ela deve conter algumas informações básicas para que ela passe no juízo de admissibilidade. Qual é? Vamos identificar o representante, vamos qualificá-lo. Vamos colocar aqui a narração dos fatos que motivam de forma que permita verificar a existência em tese de uma infração disciplinar, porque nestes fatos o representante vai apontar qual é a falha que ele entende que o advogado praticou, aonde o tribunal é que estará qualificado competente para saber se aquilo é uma infração disciplinar e qual sanção disciplinar deverá ser aplicada. Também deve trazer documentos que evidenciem a instrução e a indicação de outras provas e também rol de testemunhas, de no máximo 5. Assinatura do representante. Se ele não souber assinar, ele põe o dedão lá e alguém assina a rogo. Ou a certificação de quem tomou por termo na impossibilidade de obtê-la, que é o caso do analfabeto, que não consegue nem desenhar o nome, ok? Ah, professora, então não tem uma formalidade assim muito grande? Não, não tem. Pode ficar sossegado, pode ser feita até numa folha de sulfite ou feita à mão num formulário que tem geralmente no próprio Tribunal de Ética, nas secretarias do tribunal, tem um formulário que a parte pode escrever até à mão, mas deve conter aí os itens que nós vimos anteriormente. E se você tiver condição, você pode contratar um advogado, e o advogado vai fazer em forma de petição inicial, contendo aí todas as informações, tá bom? Artigo 72, agora o parágrafo 2º. O processo disciplinar tramita em sigilo, como nós vimos, do começo ao fim, e quais são as partes que terão as suas informações. O que mais? Recebimento. É feita a representação, ela será recebida pelo presidente do Conselho Seccional ou o presidente da subseção. Estão lembrados que dá para instaurar lá na subseção? Quando esta dispuser de conselho. Este presidente do Conselho Seccional vai designar um relator por sorteio, que vai ser um dos seus integrantes para presidir a instrução processual. Então, vai nascer aqui, a representação é recebida pelo presidente do Conselho Seccional, que irá
por sorteio, designar um relator que vai ficar responsável pela instrução processual. Antes de encaminhar para o relator os autos do processo disciplinar, o que vai acontecer? Serão juntadas a ficha cadastral do representado, certidão negativa ou positiva de existência de punições anteriores e a menção das faltas que foram atribuídas a ele. A famosa capivara do doutor. Vai puxar a ficha dele lá no conselho seccional, onde ele está escrito, de quais são os processos disciplinares que ele sofreu, quais foram as infrações disciplinares e quais foram as sanções. E se essas sanções já estão cumpridas ou não, em andamento, o que está rolando, certo? Antes de passar, antes do presidente do conselho seccional receber a representação, ou presidente da subseção, porque aí ele vai, por sorteio, nomear um relator que vai ficar responsável pela instrução. Antes disso, ele manda pedir a ficha cadastral do acusado, do representado, tá bom? Para saber o que ele anda aprontando. Será providenciada ainda a certidão sobre a existência ou não de representações em andamento. Putz, ainda por cima, se ele está sofrendo processo disciplinar no momento, a qual, se positiva, ou seja, se tiver representação no momento, será acompanhada de informações sobre as faltas imputadas. Isso é para quê? Para que quando o relator receba essa representação, ele mais ou menos tenha o perfil do representado. Se é um advogado zero e vezeiro em praticar infrações disciplinares, ou se por acaso é um novato que nunca praticou infração disciplinar e tem o seu primeiro processo disciplinar. Vai ser averiguado o tempo de inscrição, há quanto tempo está inscrito, se nunca sofreu outro processo antes, que a gente conversou antes no passado em outras aulas sobre atenuantes e agravantes de acordo com a infração disciplinar, tá bom? Eu quero dizer para vocês uma coisa, o relator que for nomeado, ele não decide nada, tá bom? Relator só sugere, porque as decisões ficam para o presidente do conselho seccional ou para o presidente da subseção que recebeu a instauração do processo disciplinar. Então, aí vamos para a figura do representado. Aqui não se fala em citação, aqui se fala em notificação. Uma vez que se recebeu a representação pelo presidente do conselho seccional ou pelo presidente da subseção, nomeou um relator e este relator fica responsável pela instrução processual, ele vai determinar que o representado seja notificado. Aqui não tem mandado de citação, tem só notificação. Não tem oficial de justiça, é entregue pelo correio. Aonde? Olha o prazo aqui de novo, sem sofrer. Ele terá o prazo de 15 dias para a sua defesa prévia. E atenção, esse prazo poderá ser prorrogado se for alegado motivo relevante, ok? E ficará a critério deste relator, anteriormente nomeado pelo presidente do conselho seccional ou da subseção. Caso o representado não seja encontrado, ou seja, revel, quer dizer, mandou notificar e ele não foi encontrado, ou ele é revel, para não se alegar no futuro cesseamento de defesa, o presidente do conselho seccional ou o presidente do TED irá nomear um defensor dativo. Então, quer dizer que ele é notificado de acordo com os endereços que vão constar lá no CNA, tá lembrado? Cadastro Nacional do Advogado. E o correio que vai entregar. Se o correio trouxer de volta e entender que ele não foi encontrado, ou ele foi encontrado, foi entregue, mas deixou passar os 15 dias sem apresentar a sua defesa. Porque aqui a gente também não fala em contestação, vocês perceberam? Nós falamos em defesa prévia. Se ele não foi encontrado, o correio devolve. Mas se ele foi encontrado, recebeu e passou os 15 dias sem fazer nada, ele vai ser revel. Então, o presidente do conselho seccional ou do TED irá nomear um defensor dativo para que no futuro não se alegue cerceamento de defesa. Esta defesa prévia, ela também vem igual à representação, tá bom?
Essa defesa prévia deve ser apresentada por escrito, acompanhada dos documentos comprobatórios das alegações, deve trazer o rol de testemunhas também no máximo de 5, certo? O que mais? Vocês vão ler aqui o artigo, vão ver direitinho o que é que nós conversamos agora. Concluída a instrução, ou seja, o representado já apresentou a sua defesa prévia, seus documentos, rol de testemunha, o relator, aquele primeiro relator nomeado lá pelo presidente do Conselho Seccional ou da subseção, ele profere um parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Aqui, olha, vocês vão prestar bastante atenção na minha fala, e como a aula está gravada, dá para voltar e ver de novo. Por quê? Uma hora é o presidente do seccional, outra hora é o Tribunal de Ética e Disciplina, outra hora é o presidente da subseção, outra hora é o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Então, prestem bastante atenção na fala. Aqui ele diz: concluiu a instrução, ou seja, tem inicial, tem representação, tem defesa prévia com os documentos. Aqui estamos recebendo, está tudo certinho, não tem cerceamento de defesa. Tá bom, então acabou, concluiu a instrução, manda para o relator, ele dá um parecer preliminar, que é submetido a quem? Ao Tribunal de Ética e Disciplina, onde está rolando o processo disciplinar, dando enquadramento legal aos fatos imputados ao representado. Aí, o que é o enquadramento legal? Aqui, o relator, no seu parecer preliminar, ele vai dar, por exemplo, infração do artigo 34, inciso 20 e 21. Tá? Ele está dando um enquadramento das infrações que possivelmente ele enxerga que o representado praticou. E, de acordo com a infração, vai ser a sanção disciplinar, como a gente já aprendeu. Abre-se em seguida um prazo de 15 dias para as razões finais. Então, depois da defesa prévia, vem a conclusão da instrução, vem o parecer preliminar, dando o enquadramento legal. Passou isso, vem 15 dias para a apresentação das razões finais. Aí, este relator, veja só, ele recebeu essa defesa, ele apresentou o juízo de admissibilidade, esse parecer preliminar. Se ele achar que não deve seguir, que o enquadramento legal não tem prova suficiente das infrações que está sendo acusado ou representado, ele vai sugerir pelo arquivamento. Como eu disse, relator nunca decide nada, ele sugere. Ou ele vai decidir pelo arquivamento, ou ele vai decidir pelo prosseguimento. Se ele decidir pelo prosseguimento, abre os prazos de 15 dias para razões finais. Mas se ele decidir pelo arquivamento, toma cuidado, tá bom? Como o relator só sugere, quem decide se arquiva ou não arquiva é o presidente do Conselho Seccional. Legal? Então, de novo, o relator vai dar aquele parecer preliminar que nós vimos acima, que é o juízo de admissibilidade. Ele vai ver lá a representação, a defesa prévia, os documentos e vai dar um enquadramento legal, quais são as infrações que o representado está sendo acusado que praticou e se ele enxerga que praticou, quais são as sanções disciplinares. Pode ser que, neste momento, ele verifique que não tem provas suficientes para poder dar prosseguimento no processo disciplinar. Então, é como se fosse um despacho saneador no processo civil. Ele verifica as provas apresentadas na representação, ele verifica as provas da defesa prévia e vê que não há nexo de causalidade. Não temos aí nada que faça com que esse processo prossiga. Exemplo, falta de prestação de contas, o doutor junta o depósito na conta do cliente lá quando ele diz que não recebeu. Então, vou seguir falta de prestação de contas como? Se já tem o depósito na conta de que está recebido. Então, este relator, ele sugere o arquivamento. E aí, se for a sugestão de arquivamento, a decisão é tomada pelo presidente do Conselho Seccional. Se for para dar prosseguimento, ele instaura o processo disciplinar e abre o prazo para as razões finais, tá bom? Então, aqui nós já tínhamos conversado 58, e eu quero chamar a atenção de vocês ao parágrafo 5º. A representação contra membros do Conselho Federal
presidentes do Conselho Seccional, é processada e julgada perante o Conselho Federal, sendo competente a segunda Câmara reunida em sessão plenária. A representação contra membros da diretoria, vou mudar a cor, que a gente vai reprisar isso aqui. Membros da diretoria do Conselho Federal, membros honorários vitalícios e detectores de medalha Rui Barbosa, será processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente o Conselho Pleno. Cuidado, isso andou sendo perguntado nas últimas provas e isso é difícil de entender. Como eu expliquei para vocês, o Conselho Federal, dentro dele existem vários órgãos que nós vamos aprender. Então, vocês observam que aí nós temos duas situações. Se a representação for contra um membro do federal ou um presidente do seccional, vai ser processado e julgado aqui em cima, no Conselho Federal. E este processo disciplinar vai para a segunda Câmara dentro desse Conselho Federal. De novo, se for representado um membro qualquer do Conselho Federal, órgão máximo da OAB, ou um presidente do Conselho Seccional, a representação vai ser processada e julgada aqui em cima, no federal, e vai para a segunda Câmara dentro do federal. Porém, se a representação for contra a diretoria do federal, aqui em cima, membros honorários vitalícios e detentores da memória da medalha Rui Barbosa, vai ser processado e julgado aqui em cima de novo, no federal. A diferença é que anteriormente foi para a segunda Câmara, aqui vai para o Conselho Pleno, que é um órgão do Conselho Federal. Ai, professora, como que eu vou guardar isso, meu Deus? Pensa assim, ó. Tá bom, qualquer um aqui em cima, lembra do desenho? Vamos lá para o desenho de novo, acho que ele ajuda bastante. Eu gosto desse desenho, por isso aconselho vocês a fazerem esse desenho mais de uma vez na vida, porque faz ele do lado da prova, que vai ser bem legal. Da sua prova na faculdade, da sua prova da OAB, é que aqui a minha preocupação é que esse conhecimento seja levado para a vida e seja também utilizado com bastante veemência dentro da prova da OAB. Essa é a minha preocupação primordial. Então, aqui, ó, eu tenho aqui membros. Vai a professora com a sua caligrafia. Membros do federal ou presidente da onde? Ó, vocês param de dar risada da minha caligrafia. Eu era tão levada quando era criança que a minha mãe, em vez de me dar castigo, ela me dava livro de caligrafia. Imagina se ela vê uma coisa dessa. Então, membros do federal, membros daqui, ou presidentes daqui, que sejam representados, porque vocês não podem esquecer que todos esses órgãos da OAB são compostos por advogados, mediante as eleições e os mandatos, que é o último assunto que nós vamos tratar. Se a representação for contra eles, vai ser julgada aqui, na segunda Câmara. Agora, se for, vou apagar para a gente não confundir, tá? Se for membro da diretoria aqui do federal. Ou os outros que vocês vão anotar aí, quem são? Membros vitalícios e medalha Rui Barbosa. Então, aqui vai ser aqui mesmo o processo disciplinar, só que no Conselho Pleno. Ok? No pleno que está dentro do Conselho Federal. Ali saiu no reflexo da luz, eu vou escrever aqui do lado, pleno.
Guardou isso daqui, conseguiu desenhar, conseguiu visualizar, já é um grande passo, porque quando isso é perguntado, o desenho te salva a entender hierarquia. Vai para onde? Os dois vão para o federal. Mas por quê, professora? Porque nós estamos falando dos caras-chefes. Nós estamos falando lá, qualquer membro do federal, ou presidente do conselho seccional, ou qualquer membro da diretoria, ou que tenha a medalha Rui Barbosa, ou é membro vitalício do federal, são os caras que têm um poder dentro dos órgãos da OAB. Então, vai tudo para o federal. Só que tem a diferença. Se for a primeira classe, no caso assim, a segunda classe, né? A primeira classe seria a diretoria, os membros vitalícios e a medalha Rui Barbosa, vai para o Conselho Pleno. A segunda classe seria qualquer membro do federal e os presidentes do Conselho Seccional. Vai para a segunda Câmara dentro do Conselho Federal. Tudo bem? Ai, professora, a senhora hoje está matando a gente com tanta informação, mas vai fazer o quê? Quem falou que virar doutor é fácil? Se alguém diz para vocês que virar doutor é fácil, eles mentiram, e mentiram feio para vocês, porque virar doutor não é fácil. Tá bom, professora, então vamos lá. Já iniciou a representação, já teve a defesa prévia, o relator já deu parecer preliminar, já deu pelo enquadramento legal, deu pelo prosseguimento, já teve os 15 dias das razões finais e agora? Olha, vai ser possível audiência para tentar conciliação só nos casos de prestação de contas, tá bom? Só quando envolver quantia em dinheiro se marca uma tentativa de conciliação. Porque senão vai abrir novamente prazo para especificar provas, que é o prazo de 15 dias, para você reiterar as provas que você já juntou ou apresentar novas provas, tá? Que aí vem o prazo de 15 dias novamente, e aí acontece a instrução processual. Nessa audiência de instrução, nós vamos ouvir o representante, que é o autor, vamos ouvir o representado, que é o suposto réu, e as suas respectivas testemunhas. Acabou, terminou, acabou, concluiu a instrução, vai acontecer o quê? Compete ao relator, aquele nomeado lá no comecinho, determinar a notificação dos interessados para prestar esclarecimentos, ou a do representado para apresentar a defesa prévia nos 15 dias. A gente já viu lá em cima. Concluída a instrução, o relator vai proferir um parecer preliminar a ser submetido ao tribunal com um enquadramento legal. Caminhamos para a instrução. Este relator vai proferir agora um segundo parecer, que vai ser encaminhado para o presidente do Tribunal de Ética. Aqui, com esse enquadramento legal, que seria quais são as possíveis infrações disciplinares que o advogado praticou, e, na opinião do relator, quais seriam as sanções que deveriam ser aplicadas a este advogado, e aí caminhamos para o prazo de razões finais. Aberto o prazo de razões finais, o processo volta para o presidente do Tribunal de Ética, que vai fazer a nomeação de um segundo relator. Vamos ler no artigo? O presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, após o recebimento do processo devidamente instruído, ou seja, depois das razões finais, designará, por sorteio, um novo relator para proferir voto. Se o processo já estiver tramitando perante o Tribunal de Ética e Disciplina ou perante o conselho competente, o relator não será o mesmo designado na fase de instrução. Será um segundo relator. O processo será incluído na pauta na primeira sessão de julgamento após a distribuição para esse segundo relator, na qual as partes serão notificadas com prazo de 15 dias de antecedência, que aqui é para marcar o quê? O julgamento. Na sessão de julgamento, porque eles serão notificados, o representante e o representado serão notificados pela Secretaria do Tribunal com 15 dias de antecedência, tudo é 15 aqui, eu falei que era para sem medo de ser feliz, comparecerem à sessão de julgamento. Nessa sessão de julgamento, vai ser lido o voto desse segundo relator.
vai ser facultada a sustentação oral de quem? Deste representado. E é 15 de novo, mas não é 15 dias. Vocês já pensaram em ouvir um advogado falar por 15 dias sem parar? A gente ia morrer de uma doença que não sabe qual, porque ninguém ia aguentar. Então, aqui são 15 minutos. Ele tem direito, após a leitura do voto do relator, é facultada a sustentação oral do advogado representado por 15 minutos. Aliás, aqui vai ser 15 minutos primeiro para o representante e os 15 minutos seguintes do representado. É 15, mas não é 15 dias não, 15 minutos. Ah, ótimo, então, professora, já ouviu todo mundo, já leu o relator, e agora? Agora vamos para o julgamento. O julgamento do processo disciplinar, lavra-se um acórdão. Aqui, embora seja um órgão de primeira instância, ele é um tribunal, então não vai sair uma sentença, vai sair um acórdão, do qual constarão, quando procedente a representação, o enquadramento legal da infração, a sanção aplicada, quantos estavam presentes nessa sessão de julgamento, quantos deliberaram, e vai acontecer aqui também a indicação de haver sido adotada com base no voto do relator ou em voto divergente, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes consideradas, tá? Para determinar eventual conversão de censura em advertência sem registro nos assentamentos. Lembra que eu contei para vocês da história da advertência? Aqui nós estamos vendo a aplicabilidade das sanções. Nos acórdãos serão observadas ainda as seguintes regras. O acórdão trará sempre a sua ementa, contendo a essência da decisão, ou seja, o resumo. O autor, quem vai ser o relator que vai dar o voto divergente, caso tenha prevalecido. O voto condutor da decisão. O voto divergente, ainda que vencido. E ainda será atualizado nos autos o relatório de antecedentes do representado, sempre que o relator assim determinar. Isso quer dizer que essas perguntas, elas são feitas dentro, tudo isso que a gente conversou hoje, elas são perguntas que são feitas de diversas formas. E vira e mexe, isso cai na prova. Cai mais o artigo 34 e as sanções disciplinares. Cai um pouco menos suspensão preventiva. E mais cai processo disciplinar, porque o examinador quer que você prove para ele que você sabe quais são as infrações que você não pode praticar. E se você praticar, o que vai acontecer com você? Tá, então se eu sei quais são as sanções, como é que funciona isso processualmente? Então ele vai te submeter às perguntas que falam do processo disciplinar. Eu sei que por hoje foram muitas informações, mas assista, reassista e assista de novo essa videoaula, o quanto for necessário para você matar o dragão da primeira fase da OAB e conseguir gabaritar em ética. Eu estou com você e eu acredito em você. Quero que você também acredite. Até a nossa próxima aula.